to walk in the light of His love. Teach me to pray to my Father above. Teach me to know all the things that are right. Teach me to walk in the child, and together we'll gather of His commandments, that we may return home to His presence, to live in His sight. Always to walk in the Father in heaven. We thank Thee this day for loving guidance to show us the way. Grateful we praise Thee with songs of delight. Gladly we'll walk in the light. Teach me to walk in the light. Teach me to walk in the light. Teach me to walk in the Olá e bem-vindo a mais um devocional de Andar na Luz. Meu nome é Elder Palmer. Eu sou Elder Fellows e seremos os anfitriões desta noite. Ao iniciarmos o evento, escreva nos comentários de onde você está assistindo. Esperamos que seus dias tenham sido ótimos até agora. Estamos felizes que escolheram estar conosco ao escutarmos uma mensagem inspiradora de nadador 3 vezes medalhista de ouro olímpico, Rowdy Gaines. Antes de mergulharmos na mensagem, vamos começar com um número musical de abertura feito por Ariana Fansbeck e uma oração de abertura feita por Sophia Nguyen, todos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, em Cambridge, Massachusetts.
Dear Heavenly Father, thank you so much for giving us opportunity to get together today with the technology, even though we're not together, but we're here in the spirit. Thank you for giving us so much blessing during this day and keep us safe and give us all the support we need in the moment. And I'm so grateful for our brother Jens sharing his experience and testimony. I'm just asking you, God, can you please bless us to hear, have all of the spirit around here and send us the message, things that we need to hear, things we need to know, and guide us through the day. And I say the things in the name of Jesus Christ. Amen. Obrigado pela oração e música linda. Como mencionamos antes, hoje à noite estamos acompanhados pela lenda de natação olímpica, Rowdy Gaines. Rowdy passou muitos anos no topo do mundo da natação como recordista mundial e olimpiano de 2 vezes. Ele ganhou o campeonato NCAA de 1980 e 81 nos 100 metros livres e 200 metros livres na natação da Universidade de Auburn. Ele ganhou um total de 3 medalhas de ouro olímpicas e tem 25 recordes mundiais. Depois de sua carreira olímpica, Rowdy ainda compete em natação e continua a quebrar recordes, ganhar medalhas e competir em nível internacional. Ele foi introduzido no Hall da Fama Olímpico e Hall da Fama Internacional de Natação e trabalha com muitas organizações de caridade, incluindo a Fundação de Natação dos EUA e Natação em toda a América, beneficiando a pesquisa para o câncer e as Olimpíadas Especiais. Hoje ele é vice-presidente de esportes aquáticos da região central da Flórida YMCA. Ao falar com os jovens, ensiná-los e espalhar mensagens de que o campeonato não vem de fora, mas de dentro, ele os ajuda a entender que os sonhos podem se tornar realidade se você acreditar em si mesmo. Rowdy, o tempo é todo seu. Muito obrigado, Elders Missionários. Eu realmente gostei disso. Você sabe, isso é muito humilhante para estar aqui. Antes de eu continuar, eu quero apresentar minha linda esposa Judy ao meu lado e que vai dizer algumas coisas em alguns minutos. Tivemos a chance de assistir muitos dos testemunhos de muitos dos discursantes antes desta noite e foram simplesmente fascinantes, foram simplesmente incríveis. E então nem posso acreditar que estou naquela companhia, mas realmente aprecio e é uma grande honra. E é certamente humilhante, como disse, né? Na verdade, estávamos assistindo do Ty Detmer, que foi um dos meus jogadores favoritos. Obviamente na faculdade, quando ele jogou pelo BYU e mais tarde nos profissionais. Então ele sempre foi um dos meus preferidos. E escutando sua mensagem foi realmente inspiradora, e de muitas maneiras. Então espero que possa conseguir pelo menos 1/10 do que ele falou. E espero de ser capaz de conectar com vocês. Isso é o mais importante para mim. Porque posso te dizer agora que estou longe de ser perfeito. Cometi tantos erros durante minha vida e durante minha carreira de natação que não consigo nem começar a dizer, mas é mais ou menos como o que tentamos ensinar aos nossos filhos. De qualquer forma, você tenta aprender com seus erros e isso nem sempre funciona, mas tive a sorte de ter algumas pessoas incríveis ao meu redor durante a minha carreira e ainda tenho, como minha esposa Judy, como eu disse, e temos 4 filhas e 3 netas, então sim, eu brinco com Barbie e eu gosto. E é bem assim na minha casa, então, só pra você saber, mas eles são realmente incríveis. Não consigo imaginar minha vida sem eles. Vou contar um pouco sobre minha carreira na natação. Eu tenho uma história um pouco incomum porque sou da Flórida e sou um floridiano de 3ª geração. Meu pai nasceu aqui e meu avô nasceu aqui também. Portanto, eu sou floridiano do início ao fim. Você disse que eu fui para Auburn. O que é verdade, mas agora moramos em Orlando, Flórida. E estamos aqui há 13 anos. Nós mudamos em 2008, então já estamos aqui há um bom tempo. E amamos Flórida. Eu cresci em Winter Haven, Flórida, que fica 1 hora daqui. É bem no meio no centro do estado. Se você jogasse um dardo no meio do estado, eu alcançaria Winter Haven. Eu cresci em um lago. Winter Haven tem cerca de 120 lagos nas proximidades e eu cresci em um lago a minha vida inteira. Então aprendi a nadar antes de que aprendi a andar. Eu tinha 9 meses quando eu aprendi a nadar porque nossa casa ficava literalmente a 3 metros do lago.
Meus pais praticavam esqui aquático em uma atração da época chamado Cypress Gardens. E literalmente eles pegavam o barco do Cypress Gardens e praticavam esqui aquático o dia todo e voltavam. Meus avós moravam muito perto e cuidavam de mim. Eu tenho uma irmã mais nova. E assim foi a vida, né? Cresci muito bem, no entanto, não comecei a nadar competitivamente até chegar no ensino médio. Eu tinha 17 anos quando fui para o time de natação no colégio. Eu estava no primeiro ano do 11º ano e havia tentado 5 outros esportes no segundo e no terceiro ano, e eles não me deixavam praticar todos os esportes: futebol, beisebol, basquete, golfe e tênis. Acho que a moral da história é que nunca desisti, porque adoro esportes. Obviamente, ele não era muito bom para eles, mas quando eu era criança, praticava todos os esportes diferentes. Não tínhamos futebol naquela época, mas eu praticava todos os esportes e realmente eu amava. Não direi em todos os detalhes, mas me deixaram nadar. Eu fiz isso e acho que o resto é história. Eu amei isso. Não fui muito bom no início, mas minha especialidade era estilo livre, o freestyle. Existem 4 estilos diferentes de natação: estilo livre, costas, borboleta e pinceladas. Então minha especialidade era freestyle. Eu era péssimo quando comecei, mas o treinador sentiu pena de mim, porque ele também era treinador de futebol e não havia me deixado antes. Felizmente ele me deu e eu tornei muito boa no ensino médio no final do meu último ano, e lá fui eu para a escola em Auburn. Quando fui para a escola em Auburn, foi ótimo o ambiente para mim, porque literalmente cresci de menino para homem lá. Aprendi muito sobre mim na faculdade, e acho que muitos de nós que temos experiências na faculdade, seja no atletismo ou não, aprendemos muito sobre nós mesmos. Talvez não apenas na faculdade, mesmo que você não vá para a faculdade entre os 18 e 25 anos. Você realmente começa a se descobrir. Você não sabe muito, você é tão imaturo. Bem, eu era tão imaturo, eu não sabia muito sobre mim. Eu realmente não sabia o que queria, mas eu amava nadar. Descobri isso em Auburn e, como disse o Elder, tive uma ótima carreira em Auburn. Tive companheiros de equipe maravilhosos, treinadores maravilhosos, e depois treinei por mais 3 anos, e vou te dizer por quê em um segundo. Existem muitas palavras importantes que usei para me tornar um campeão olímpico, e novamente não foi perfeito, mas tentei vivê-las o máximo que pude no dia a dia. Palavras como dedicação, comprometimento, responsabilidade, trabalho em equipe e definições de metas. Todos aqueles tipos de palavras que achei necessárias para ter sucesso. E foi o que fiz. Literalmente, fiquei obsessado por esportes. Naquela época, eu estava retirando livros da biblioteca e fiz tudo que podia para descobrir o que significava nadar. A natação não é para os fracos de coração. Eu e meus companheiros estávamos sentados antes da minha última corrida nas Olimpíadas. Eu ia nadar em revezamentos e nós 4 conversávamos sobre essa jornada de 8 anos pela qual passamos e o que ela envolvia. E literalmente, nesses 8 anos, nadei 35.400 quilômetros. E essa é a circunferência do globo no Equador, mais ou menos alguns quilômetros. Então, figurativamente, eu nadei ao redor do mundo. Não literalmente, mas figurativamente. Esse é o número de quilômetros de natação que ele fez para chegar a uma corrida final que durou cerca de 49 segundos. Eu faria tudo outra vez, porque mesmo que eu não tivesse essa experiência, para mim tudo se resumia na jornada. E a viagem me ensinou muitas lições valiosas. Um deles foi em 1980. Entrei para a equipe olímpica. E se você é um nadador, o auge de seu sucessor são as Olimpíadas. Não temos um Super Bowl ou um campeonato nacional. Temos as Olimpíadas. E acontece cada 4 anos. Na verdade, como a maioria de vocês sabem, foi adiado no verão passado devido à pandemia de 2020. Esperamos que volte em 2021, mas para mim foi totalmente cancelado, porque nosso país decidiu boicotar as Olimpíadas.
Não vou entrar em todos os detalhes, mas isso ia acontecer na União Soviética. Naquela época, a União Soviética era o que chamamos de Rússia. Os russos invadiram outros países e achamos que isso era errado, e então não fomos às Olimpíadas. Foi devastador para nós, e quero dizer para nós, porque havia tantos milhares de atletas e estávamos indo para as Olimpíadas de 1980, porque tudo o que tínhamos eram as Olimpíadas naquela época. Era isso, até no basquete naquela época. Naquela época eles nem tinham profissionais e nas Olimpíadas eram apenas atletas universitários. Foi uma época devastadora, mas também foi um momento de aprendizado para mim. Prometi nunca desistir, prometi a me dedicar e comprometer com o meu objetivo de ser um atleta olímpico, porque uma vez que você é olímpico, você é um olímpico para todo o sempre. E é uma sensação ótima, porque não existe um ex-olímpico. Realmente eu queria ser. Nem foi tanto medalha de ouro, eu queria vencer, mas na verdade era para me tornar um atleta olímpico. E é isso que significa tanto para mim. Quando cheguei em 1984, as Olimpíadas eram fantásticas, porque eram em Los Angeles. Era minha casa, foi em nosso país, e é como jogar contra o Tampa Bay Bucks, que é meu time favorito, no estádio deles, jogando o Super Bowl, né? Foi uma experiência muito legal vê-los jogar aquele jogo de futebol no estádio local. E assim foi para nós. Nadamos em Los Angeles e, como disse o Elder, ganhei 3 medalhas de ouro, um estilo de livre de 100 metros e estive em 2 revezamentos e que ganhamos medalhas de ouro. Eu estava hesitante de falar sobre isso porque alguns de vocês estão pensando, como vocês começaram tão tarde e tiveram tanto sucesso tão cedo? Vou te dar um outro exemplo rápido sobre isso. Comecei a nadar em fevereiro do meu primeiro ano no ensino médio, que foi em 1976, há 45 anos. Comecei a nadar há 2 anos e meio depois. Quebrei meu primeiro recorde mundial e as pessoas me perguntavam o tempo todo, uau, como você fez isso tão rápido? E muitos deles eram as pessoas ao meu redor. Ganhei 3 medalhas de ouro e dei um para minha mãe, um para meu pai e um para meu treinador, porque não teria conquistado aqueles metais sem o amor e apoio deles. Fizemos isso juntos como um grupo. Eu gostaria de ter ganhado 40, porque teria dado um a cada um dos meus companheiros daquela equipe olímpica. Eles significaram muito para mim, portanto, foi realmente um esforço de equipe. Muitas pessoas pensam na natação como um esporte individual. Em muitos aspectos mas em muitos outros aspectos é uma questão de equipe. Muito foi meu treinador. Seu nome era Richard Quick. É um ótimo nome para um treinador de natação. Eu literalmente não podia ter feito o que eu fiz sem seu amor e sem seu treinamento na piscina e fora dela. Portanto, certamente eu havia pessoas ao meu redor e eu acreditava e confiava. E é como se eu tivesse tentado ao máximo não colocar todos o peso do mundo sobre os meus ombros. Tentei confiar nos outros tanto quanto tentei focar em mim também. Sabe, é perfeito que vocês chamam esse evento Andar na Luz, porque eu não preciso falar sobre os detalhes, mas para vocês saberem, quando eu era criança, eu passei por algo muito difícil. Minha família é maravilhosa e foi bem difícil. Então, uau. Mas eu acho que Cristo estava certamente me guiando pelo caminho e eu me senti sortudo e muito abençoado. Eu certamente não compartilho isso muito, eu não falo muito sobre isso. Ainda acho que não. Após todos esses anos, eu olho para trás e penso que, mesmo tendo tomado decisões ruins na minha vida, eu acho que tomei as decisões certas, porque eu acho que poderia ter sido as decisões certas de qualquer maneira, depois do que aconteceu.
Eu acho que o Senhor continuou me apontando na direção certa. Tenho muita sorte com isso e fui muito abençoado. Tem sido uma grande jornada para mim e, como eu disse, nunca fiz isso para ganhar as minhas medalhas. Não foi por causa das medalhas. Nem sei onde eles estão. Acho que estão na gaveta, na cozinha. A minha mãe faleceu há alguns anos, então recebi de volta as minhas medalhas que eu tinha dado a ela. E meu treinador faleceu há mais ou menos 8 anos, então eu tenho as medalhas que dei para ele de novo também. Nós temos as medalhas aqui conosco, mas nunca foi realmente por causa das medalhas. Nunca foi. Sinto que sou abençoado por poder fazer essa jornada que fiz. Pedi à minha esposa que se juntasse a mim porque ela fez parte dessa minha jornada. Estamos casados há 32 anos e estamos juntos há 35 anos, eu acho. Já passou bastante tempo, né? Mas estamos aqui juntos há muito tempo e eu faço as transmissões para as Olimpíadas agora. Estarei em Tóquio para minha oitava Olimpíada para a NBC. Estou animado com isso, né? Ela já esteve em 6 das 7 que eu já estive. O único que ela não foi era Atenas, Grécia, né? Sim, no ano de 2004. Depois dos acontecimentos de 9 de setembro de 2001, foi um período muito difícil para nosso país. Então ela ficou em casa, mas tem estado em todas as minhas transmissões. Vou deixar ela falar por alguns minutos, porque eu acho que ela tem coisas boas que ela estava me contando antes. Eu falei para ela que ela deveria contar a todos. Então eu acho legal o espírito olímpico e como ele se relaciona com o que estamos falando agora. Ok, obrigada. E você pode ajudar e comentar no que quiser. Quem está animado com as Olimpíadas de Tóquio? Eu estou. Ok, pessoal, como disse Rowdy, eu pude assistir 6 Olimpíadas com ele. Como espectadora, torcedora olímpica e casada com um atleta olímpico, tive experiências muito interessantes. Eu só queria compartilhar algumas coisas com vocês. Então, sobre a tocha olímpica, temos uma tocha olímpica que eu queria mostrar para vocês. Aqui, esta é uma tocha dos Jogos Olímpicos de 1984. O que adoro sobre a tocha olímpica é que ela tem uma chama, certo? Isso fazia parte de um revezamento de tocha, e é a tradição que você não tenha permissão para acendê-la de volta. Tem que ser iluminada do caldeirão olímpico para não ser iluminada novamente. Na tocha está escrito Situs Altius Fortius, que é o lema olímpico. Essas são palavras em latim que significa mais rápido, mais alto e mais forte. A chama anuncia a chegada de celebração dos Jogos Olímpicos. Ele tem o verdadeiro significado olímpico. O acendimento da tocha transmite uma mensagem de paz e amizade. A cerimônia em si é amplamente simbólica para conectar as Olimpíadas antigas com as Olimpíadas modernas. Sim, tem o negócio aí. É minha honesta opinião. O que eu amo nisso também é que é simbólico. A chama é um símbolo para mim sobre o fogo do espírito humano que queima dentro de cada pessoa, que todos nascemos com esse fogo, essa luz. Por que isso acontece? O fogo compartilha a luz, certo? Rowdy compartilhou com você sua história de superação do boicote olímpico em 1980. Ele treinou mais 4 anos? Mais 3? Até as próximas Olimpíadas, o que foi programado para vencer? 5 medalhas nas Olimpíadas? 5.980, certo? Ele continuou treinando por mais 4 anos e foi inspirador que ele não desistiu. Rowdy não desiste. Quando você coloca sua mente em algo, você tem sucesso. Há mais algumas histórias que gostaria de compartilhar com vocês. Em 1990, durante as Olimpíadas de Barcelona, Derek Redmond estava se preparando para as semifinais na corrida de 400 metros.
Quando ele começou a correr, puxou um tendão da coxa. Na verdade, ele machucou seus músculos e ele não conseguiu correr. Ele se deitou na pista e algo dentro dele disse para ele o seguinte: levante-se e termine a corrida. E quando ele começou a se levantar e correr, terminar aquela corrida, a multidão não se conteve e começou a torcer por ele. Seu pai veio da arquibancada e correu para ajudá-lo a terminar a corrida. Em sua entrevista, ele disse: eu sou mais famoso por não terminar minha corrida do que por terminar, porque foi incrivelmente inspirador o que ele fez. O número 2, ou na verdade o número 3, era Wilma Rudolph, outra campeã olímpica das Olimpíadas de Roma dos anos 1960. Na verdade, fiz um relatório sobre ela quando ela era criança. Ela me inspirou. Ela veio de uma família de 21, família muito pobre. Talvez ela era membro da igreja. Talvez. Não. Ela foi afetada pela poliomielite quando tinha 12 anos, mas se recuperou. Ela caminhou de novo. Os médicos disseram que ela nunca andaria de novo. Tá certo. Sim, e você pode perguntar às pessoas que são fãs das Olimpíadas ou que estavam assistindo a corrida. Você pode perguntar aonde elas estavam. É inspirador porque você, como analista e nadador, e toda a parte técnica diz: não há como vencermos. Isso é um exemplo divertido e maravilhoso nas Olimpíadas e na celebração do espírito humano. Esse último, quantos metros? Foram 20 metros? Estava lá, estava na última fila daquela arena. Precisávamos usar binóculos para ver, mas ela havia se machucado durante a competição, e essa era a equipe que se chamava os Sete Magníficos. Ela foi ferida pelo salto de ginástica e acho que o que ela realmente fez foi que ela quebrou o tornozelo dela. Quando ela saiu de novo, não sabíamos se ela iria competir de novo. Então ela foi e seu pé estava enfaixado e pensamos, ela vai fazer isso? Ela vai tentar? E de fato ela se levantou. Era a vez dela, então eles a chamam pelo nome. Ela começa a correr e voar pelo ar e atinge aquele pouso. Ela ganhou a medalha de ouro e o local ficou cheio de energia. Alegria e felicidade para ela. Ela ganhou a medalha de ouro. Ela superou aquela adversidade e venceu a dor. Próximo é minha história favorita. Este é Jason Lezak e o revezamento de 4x100 em relé em Pequim, China. Então, Rowdy estava na cabine chamando a corrida, e eu estava nas arquibancadas com a equipe dos Estados Unidos da América. Provavelmente havia cerca de 50 de nós sentados juntos. Você pode me ajudar com o resto da história? Você pode pesquisar no Google. Na minha opinião, é a maior corrida da história olímpica. De qualquer forma, considero natação tendenciosa por causa da natação. Mas foi legal, porque eu era meio que um velocista oficial. Seu nome era Jason Lezak, o anfitrião desse revezamento gratuito para os Estados Unidos. Michael Phelps ficou aliviado, e esta foi a chance de Michael buscar suas 8 medalhas de ouro. Portanto, se eles não tivessem vencido, provavelmente teriam ganhado 7 ouros e 1 prata. E 8 medalhas de ouro soou muito melhor. O cara contra quem Jason estava ancorado era da França. O time a ser derrotado era a França e quem estava ancorado na França era Alain Bernard. Um cara maravilhoso, muito agradável. Bom detentor de recorde mundial. Ele também iria ganhar a medalha de ouro olímpico no 100 estilo livre, alguns dias depois. Enfim, encurtando a história, Jason chega por atrás e rastreia Alain Bernard e venceu a corrida por, eu acho, 8 centésimos de segundo. E hoje, 13 anos depois, continuava sendo o recorde mundial de revezamento 400 estilo livre. Foi a competição de natação mais rápida de sempre, com 46,0 para colocar isso em perspectiva. Ele nunca ultrapassou 47 em sua vida e geralmente melhorou 1/10 de segundo em cada competição. Você geralmente não vai melhorar em quase 1,5 segundos. Ele fez. Então foi um momento mágico e certamente foi um grande momento para a equipe dos EUA também. Algo aconteceu e simplesmente clicou. E ele bateu naquela parede e todos nós comemoramos bem. Todos nós celebramos com ele. Celebramos com cada atleta olímpico, independentemente de chegar ao pódio ou não.
E, na minha opinião, o movimento olímpico é mais uma vez sobre a superação de obstáculos, a celebração do trabalho árduo, a dedicação, o comprometimento e trabalho em equipe e o melhor que podemos. Isso me lembra da luz de Cristo. A luz de Cristo é exatamente o que a palavra implica: iluminação, conhecimento e uma influência edificante, nobre e perseverante que vem sobre a humanidade. Por causa de Jesus Cristo, por exemplo, Cristo é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Em Doutrina e Convênios 93:2 e em João 1:9, no Novo Testamento, diz que era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. É uma dávida do Pai Celestial para cada um de nós, a ter essa influência duradoura. Com isso, podemos superar obstáculos. Às vezes podemos cair. Às vezes você pode não fazer parte de uma equipe olímpica. Mas vamos falar sobre isso mais tarde. Às vezes você chega ao pódio, às vezes não. Na jornada da vida, todos nascemos com essa luz dentro de nós. Se você puder mostrar uma foto de nós agora, agradeça ao nosso anfitrião. Então, eu só queria compartilhar essa foto com você. Isso era muito simbólico para mim. Era das Olimpíadas de Salt Lake City em 2022. Este é um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, Elder Neil A. Maxwell, e o presidente Gordon B. Hinckley. Ele foi o profeta da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles estão compartilhando a luz uns com os outros da tocha olímpica. E assim como compartilhamos nossas luzes uns com os outros, teremos a capacidade de perseverar. Todos nós levantaremos juntos e seremos vitoriosos se compartilhamos nossa luz uns com os outros, mesmo de que essa foto simbólica. E digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, querida. Vou devolver o Lu rapidamente para as Elders, mas vou dizer uma coisa rapidamente. Como eu disse, ganhei 3 medalhas de ouro e distribuí todos. Eu realmente não sou um grande coisa, entendeu? Eu tento dizer às jovens em qualquer maneira que uma grande parte da sua vida precisa ser apoiar as pessoas que amam você e se preocupem mais com você, entendeu? Espero que seja sua família, espero que sejam sua mãe e seu pai. Às vezes é uma avó, ou uma tia, ou um tio, ou um irmão ou uma irmã, ou seus professores, seus treinadores, certamente seu bispo, seu bispado. Minha esposa é presidente da Sociedade de Socorro. Agora, então, são as pessoas que você realmente tem que admirar. Atletas provavelmente são pessoas para as quais você olha e acha que são muito legais, mas isso é tudo. Concordo com minha esposa que todos nascemos com esse dom. Eu realmente acredito que o Senhor nos colocou nesta terra por um propósito muito específico. E você sabe, minha lápide provavelmente vai ler Rowdy Gaines, swimmer, nadador, e eu concordo com isso. Realmente estou, porque o esporte é muito importante para mim. Eu gosto de nadar muito. Não consigo nem começar a te contar quanto. Ainda nado todos os dias, não muito, mas ainda nado todos os dias, ou 6 dias cada semana. Gosto muito do esporte. Acredito que esse é um dom está em todos nós, e às vezes tornará um pouco mais tempo para descobrir esse dom, porque pode ter 25 e ainda não sabe o que vai fazer na vida. Pode ter 25 anos e ainda não saber o que fazer na vida. É tudo bem. Então tudo vai dar certo, entendeu? Você precisa acreditar nisso. Você tem que acreditar que você tem esse dom. E eu sinceramente e verdadeiramente acredito nisso. E é por isso que digo essas coisas também, em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Nossa, foi 25 minutos certinho.
Muito obrigado. Eu amo essa mensagem. Amo as experiências que você compartilhou e como você foi capaz de suportar aqueles momentos difíceis. Adoro a história que você compartilhou, Irmã Gaines, sobre Derek Redmond e como seu pai o ajudou. Isso me fez pensar no Salvador e em como ele está aí para nos apoiar durante as nossas dificuldades. Bem, você pode pesquisar isso, né? Você pode pesquisar no Google Derek Redmond, 1992, e é realmente inspiradora. Winnie Rudolph, você pode pesquisar todas as suas carreiras também. Eles realmente são os atletas de quem você falou, que há um milhão deles. São muito, muito ótimos. Obrigado. Essa foi uma mensagem ótima. Muito obrigado. Muito obrigada por nos convidar. Vamos começar com nossa parte de perguntas e respostas. Bem, a primeira pergunta é de John Toronto, que perguntou: Rowdy, como é que você ganhou força para permitir que outras pessoas entrem em sua vida e ajudá-lo com seus maiores desejos e objetivos? Bom, é porque eu sou uma pessoa teimosa, sabe? Não sou muito forte. Às vezes sou forte em certas áreas e gosto de pensar que sou, né? Mas eu não tenho problemas em confiar na ajuda, nos conselhos dos outros, certamente no Senhor. Eu me volto muito para o Senhor, especialmente quando eu estou lutando com minha fé e lutando todo o tempo todo. E às vezes, quando eu estou lutando, e é quando realmente tento orar para dizer: faça-me passar por isso, por favor. Estou implorando, estou realmente lutando aqui. E o mesmo acontece com as pessoas com que você se cerca, né? Se você se cercar com as pessoas boas, é normal pedir conselhos a essas pessoas. É acima de tudo, e acima de tudo deveria ser sua família. Não sempre funciona dessa maneira, eu entendo, mas é a quem você deve recorrer mais, obviamente, exceto por nosso Salvador, porque realmente não há nada melhor do que orar, e então, para mim, tentamos fazer isso tanto como seja possível. Eu não faço o suficiente, ela faz muito mais. Ela é a presidente da Sociedade de Socorro, certo? Então, está um pouco mais perto. Pare, vamos para a nossa próxima pergunta. Esse é um bom conselho. Todos poderíamos orar um pouco mais. Agora vamos passar para a nossa próxima pergunta, que é de Michael Samways, que é: como podemos manter nosso fogo pessoal aceso sem ficarmos complacentes? Essa é uma ótima pergunta. Acho que para mim, novamente, volto para meu ponto de vista de sua carreira. Meu treinador sempre acreditou muito na crença de estabelecer metas. Estabelecemos metas durante minha carreira e muitas deles eram metas de curto prazo e algumas eram metas de longo prazo. E obviamente a meta de longo prazo é se tornar um atleta olímpico, né? Mas quando for 1981 e você tiver 3 anos longe dos Jogos Olímpicos, esse é o objetivo difícil, né? De manter aquele fogo aceso, né? Por isso era muito importante que eu tratasse e realmente trabalhar dia a dia. Eu só tento passar todos os dias, sabe? E você está nadando 3 milhas por dia, às vezes fica monótono. Então, tente passar cada dia e ao longo do caminho estabeleça metas. Bem, eu lhe perguntei porque eu nadei com Rowdy e olhando para a linha preta embaixo, como você fez isso por 3 horas na manhã e na noite, olhando aquela linha preta? E eu disse, você amava isso todos os dias? E ele disse que não, havia dias que ele o odiava. Eu o odiava, mas ele tinha a visão. Então, às vezes, você finge até colocá-lo em ação, certo? Sim, Você somente nadou. acho que a palavra-chave nisso, especialmente voltando à questão muito rapidamente, é o que você está dizendo e é consistência, sabe? Ela tem razão. Tive muitos dias que eu não queria nadar. Tive dias que me tiraram da prática, não muitos, acredito, mas alguns dias me tiraram da prática. Eu perderia a prática e fingiria que estava com dor de garganta e me perdia. Mas a palavra-chave para mim sempre foi consistência.
Sempre estava apaixonado pelo que fazia e as pessoas me perguntavam o tempo todo qual é o motivo número de que e o motivo número pelo qual você ganhou uma medalha de ouro. Eu direi a você sempre que foi porque adoro o que eu fiz. Eu era apaixonado pela natação. Eu adorava, não o tempo todo, mas sempre amava o que fazia no dia a dia. Isso é ótimo. Adoro a entrada que vocês deram sobre metas e consistência e acho que isso é muito importante em nossas vidas, não apenas em nossos passatempos ou carreiras ou qualquer outra coisa, mas em todas as partes. Sim, é muito verdade. Sim, continuaremos com nossa próxima pergunta agora de Chase Red, e ele lhe perguntou, com tanto sucesso, poderia ter sido muito fácil deixar todo aquele orgulho subir a sua cabeça. Como você permaneceu humilde e honrou ao Senhor por seus triunfos? Além disso, Michael Phelps ou Caleb Dressel? Bem, acho que não foi difícil para mim ser humilde, porque em primeiro lugar eu não fui humilde o tempo todo. Eu sei que houve muitas vezes que eu pensei que eu era o rei do castelo. E não, obviamente não era, né? Mas eu fui derrubado muito porque perdi muitas corridas. E esses perdidos vão humilhá-lo. Perdendo vai humilhá-lo. E isso acontecia o tempo todo, mas também eu percebi que compartilhei esses sucessos com as outras pessoas. Então não quero dizer que eu diluí, mas essa palavra é errada, mas realmente ajudou a espalhar a riqueza, por assim dizer. Então sabia que eu não era só eu, eram os homens e mulheres com quem eu nadava. E aí praticava que me impulsionava todos os dias. Era meu treinador que ficava no convés 6 horas por dia, empurrando-me para tentar ter sucesso, o melhor que podia. Eu sei que parece muito bobo, mas eu estava realmente fazendo o melhor que podia. Tudo o que posso pedir-lhe é faça o melhor que possa, sabe? Realmente ajudou-me a me manter humilde. Sei que terminaram com Michael e Caleb, e com certeza Michael é o melhor nadador de toda a história. Quero dizer que ninguém está próximo. Ninguém está em sua liga. Ele conquistou 28 medalhas olímpicas, 22 sendo de ouro. Acho que 23 de ouro. Então ele é o melhor, mas Caleb Dressel é outro nome que você deveria estar olhando este verão. Ele é um bom cristão que tem feito muito pelo esporte da natação e tem a chance de ganhar 6 ou 7 medalhas de ouro. Então deve ser um verão muito divertido de assistir. Mas né, Michael tem se aposentado. Muito mal. Gostamos deles. Sim, o mundo da natação vai sentir a falta dele. Uhum. Está bom, passamos para a nossa próxima pergunta, que vem de John Newman. Qual é o melhor conselho que seus pais lhe deram que o ajudou em sua vida? Bem, como eu disse, os meus pais eram únicos no fato que os dois deles me apoiaram, mas de maneiras diferentes. Meu pai era muito mais, não diria severo, mas ele estava muito mais relaxado sobre minha natação. Ele estava muito mais interessado no meu sucesso educacional. Sabe, eu chamaria ele e diria: Ei pai, acabei de estabelecer um recorde mundial. E ele dizia: Ótimo, isso é ótimo. Como foi a escola hoje? Você sabe, então era muito mais no lado educacional. A minha mãe era uma chorona grande, escutando me falar sobre ser um bebê chorão. Eu ligava para ela e dizia: Mãe, eu tive um bom treino hoje, e ela estaria chorando. Portanto, os dois eram únicos. Mas acho que o que mais apreciei nos dois foi o fato de seu amor era incondicional. Não teve nada que ver com o que eu fiz na água por seu amor por mim. E eu acho que isso significa muito para mim, como filho, poder dizer-lhes: isso é o que mais oferece. Não importa como eu faço quando nado ou como eu faço na água, você ainda vai me amar. E isso é tudo que realmente importa para mim. Então foi ótimo para mim ter pais assim. Meu pai ainda está vivo, mas minha mãe já faleceu. Isso é ótimo. Acho que muitos de nós podemos dizer o mesmo sobre nossos pais, que fazem muito para nos ajudar em nossas vidas. Com certeza. Agora passaremos para a nossa próxima pergunta de Kate Kimek. Ele pergunta: Não tenho certeza se o Evangelho já tinha entrado em sua vida, mas se sim, como o Evangelho guiou você durante sua carreira olímpica? Essa é uma ótima pergunta. O Evangelho não havia entrado em minha vida. Fui
batizado em 1999. 1900, mas você nasceu e foi Eu criado. nasci e fui criado como cristão. Sim, frequentamos uma igreja luterana e fui para uma escola luterana até. E fui para uma escola particular. Cresci na luterana quando estávamos em Flórida. Fui durante meus anos da escola primária e crescemos indo à igreja todo fim de semana. Só me tornei um membro da nossa igreja, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, muito mais tarde. Na verdade, foi por meio da minha esposa. Vou deixar ela falar rapidamente sobre isso, mas você foi batizado na igreja, no colégio e saiu bem. Você conta para ela. Ela ficou inativa por alguns anos e então nós mudamos para Havaí. Moramos no Havaí por 8 ou 9 anos e lá conhecemos outro casal que nos convidou para ir na igreja e acabou sendo a igreja dos Santos dos Últimos Dias. Então, imediatamente começou a voltar à igreja e foi reativada e envolvida. E cuspi, mastiguei um número de missionários como vocês durante os próximos 10 anos, suficiente para fornecer um exército. Sim, amigo, vocês entravam e saíam assim, eu deixava eu te dizer que não é fácil deixar vocês para trás. Você começa a me ensinar o evangelho e digo, sim, certo, o que há com isso? E isso foi o fim de todos vocês. Não, é brincadeira isso. Agradeço a todos os missionários que passaram por minha casa, foi maravilhoso. Mas eu gosto dessa pergunta porque a pergunta era: como o evangelho afetou sua vida durante sua carreira olímpica? Eu acho que apenas por algumas das histórias em resposta à sua pergunta, Rodney me contou sobre seu treinador, Richard, em particular. E, em minha opinião, pessoalmente, que Richard foi enviado a Rowdy por Pai Celestial para ajudá-lo em sua jornada olímpica. Richard e ele tinham essa conexão. Ele era como uma figura paterna para Rodney. Foi simplesmente divino. Havia uma relação especial entre eles e ele acreditava em Rowdy e não o deixava duvidar de si mesmo. Foi inspirado para estar em sua vida. Eu realmente sinto que foi. Foi, certo? Certo? Então, sim. Essa é a resposta para aquela pergunta. Essa foi uma grande história de conversão. Voltando para o que você falou sobre, sabe, passando por tantos élderes, quero dizer. Você não tem ideia de quantas ele mastigou e cuspiu quando morávamos no Havaí. Então, não foi até 7 anos depois que nossa filha Madison foi batizada. Não sei quanto tempo temos, mas no batismo de nossa filha, ele foi convidado a discursar e fez um discurso sobre o Espírito Santo. Durante aquele discurso, o Espírito Santo estava dizendo a ela que o que ele estava dizendo, Madison, eu posso te dar muitas coisas, mas o único presente que eu não posso dar a você é o dom do Espírito Santo. Ele tem que vir de nosso Pai no céu. E então, enquanto falava essas palavras, ele não conseguia falar porque o Espírito estava lhe dizendo a mesma verdade. E neste momento foi quando ele decidiu se tornar membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E ele sabia que era verdade e que o Senhor estava falando com ele. Assim que foi poderoso e ele foi batizado. E nós fomos selados no tempo para o tempo e toda a eternidade com nossos filhos e tem sido maravilhoso. Tem sido desafiador e tem sido difícil, tem sido ótimo e todas essas coisas. É como na viagem das Olimpíadas. Às vezes você cai, às vezes você se levanta. Como eu estava inativa por 10 anos e voltei por alguém que me passou sua tocha e compartilhou sua luz comigo. Foram alguns amigos muito queridos, nossos do Havaí, que ajudaram a me trazer de volta. Por isso, sou grata a eles, Janete e Kirby Anderson. Agora você me faz chorar, de qualquer forma. Sim, sou grata. Sim, somos gratos a vocês por compartilharem isso conosco. Traremos a próxima pergunta agora. É de Kason Holbrook. Ele diz: muitas pessoas podem dizer que as medalhas de ouro foram a sua maior conquista, mas qual foi realmente a maior conquista da sua vida? Uau, essas perguntas são muito boas. Sim,
Sem querer soar muito pegas e cafona, acho que para mim, amo minha família, minha esposa, minhas 4 filhas, minhas 3 netas. Acho que são os que são mais significativos para mim. E não quero usar a palavra conquista, mas certamente a palavra amor se destaca porque também tenho um amor incondicional por elas. Para quem é avó, e é uma experiência incrível. Se eu soubesse como seria ter um neto, gostaria primeiro, porque ser avó é incrível e temos netos muito queridos. Por não podemos vê-los o suficiente, mas nos amamos muito. Então, para mim, foi fora das Olimpíadas, certamente seria minha família. E não devo dizer fora das Olimpíadas, eles são como maçãs e laranjas, obviamente. Isso é ótimo, obrigado. Vamos passar para a nossa última pergunta aqui, de Anderson da Silva Leguizman, quem perguntou: Rowdy Gaines, quem tem sido a pessoa mais parecida com Cristo em sua vida e como eles moldaram você? Acredita ou não, esse tolo ao meu lado, ela realmente é. Gostaria que soubessem que exemplo brilhante ela é para tantas pessoas. Ela faz tantas coisas que são tão boas, não apenas para os nossos filhos e tenta apontá-los na direção certa enquanto eu os mimo, mas também ajudando as outras pessoas, sabe? Ela sempre coloca as outras antes de si mesma. É humilhante ver isso porque gosto de que ter tudo que seja sobre mim mesmo e ela obviamente me ajuda muito. Quero dizer, se eu escolher uma pessoa é Judy, porque ela tem sido uma pessoa muito semelhante a Cristo para mim durante muitos anos, por 35 anos. Como Judy disse, meu treinador antes de conhecer ela era certamente como Cristo. E é alguém com quem eu tinha uma conexão real. Eu acho que quando você passa em tanto tempo com alguém e eles tentam criar esses objetivos para você, você tem que ter confiança e certamente confiei no meu treinador implicitamente. Eu literalmente não podia, pessoal, no meu estilo livre de 100 metros na Olimpíadas, eu deveria ter sido o quinto ou sexto. Eu não fui o melhor nadador daquele dia de 1984. Eu podia ter nadado aquela corrida 10 vezes e perdido 9 delas, mas por uma razão ou outra, aquela carreira mágica era minha. Dou 90% do crédito ao meu treinador Richard Quick. Ele fez algumas coisas comigo tecnicamente antes da corrida que mudaram drasticamente a maneira como eu nadava e corria na corrida. E é por isso que ganhei medalha de ouro. Se eu não tivesse mudado isso, se ele não tivesse mudado isso, eu não teria ganhado. Portanto, foi certamente uma grande influência na minha vida. Está bom. Muito obrigado por essas experiências e pensamentos que você compartilhou conosco. Infelizmente, esse é todo o tempo que temos para a parte de perguntas e respostas. Vamos fechar agora com o número musical de Deborah Palmer, acompanhada por Ariana Fansbeck, e então teremos uma oração de Verben Hara. E depois nós vamos trazer vocês de volta para compartilhar seus comentários finais, se desejarem.
Dear kind and gracious Heavenly Father, we thank you for this day, and we thank you for the opportunity that we had today to hear from Brother Gin and his testimony. And we're grateful for the work and the effort that he has put in. We're grateful for the missionary work and all the things that they had done, and we are grateful for the gospel in our life. And this thing we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Muito obrigado, irmã e irmão Gaines, por se juntarem a nós esta noite. Foi um prazer tê-los conosco. Muito obrigada por nos convidar. Ah, sim, obrigado, pessoal. Queria agradecer rapidamente a todos os missionários, especialmente para você, Elder Palmer, porque você e eu estivemos enviando e-mails aqui no último mês ou assim, e você tem sido muito, muito bom em garantir que tudo esteja organizado e funcionando. E todas as pessoas, nossos bastidores, sei que estamos conversando com alguns missionários nos bastidores e com outros, vocês realmente fazem um ótimo trabalho com isso. Esta foi realmente uma grande experiência para nós e eu finalmente amo a família Sievers porque o irmão Mark e Carmen Sievers foram pessoas realmente ótimas para nós e agora eles vivem em sua parte da floresta. Acho que para nos conectarem de uma forma de outra. Por isso queremos agradecer e informar que sentimos sua falta e voltar correndo para a Flórida. Obrigado, e novamente muito obrigado por estar aqui. Sua mensagem foi muito inspiradora. Como sempre, se alguém tiver alguma dúvida que não tenha sido respondida esta noite, sinta-se à vontade para enviar uma mensagem para a página e faremos o possível para responder suas perguntas. Certifique-se de sintonizar no próximo domingo, ao mesmo tempo, para o próximo devocional de Andar na Luz. Muito obrigado, pessoal. Tchau.